O assunto hoje é o que e o porquê, com acento, sem acento, junto ou separado. Não sei bem quando começa a idade dos porquês, mas com certeza todos nós passamos por ela. A descoberta do mundo ou a tentativa de explorar o desconhecido leva a criança a essa etapa de sua vida em que ela insiste em questionar o mundo que a cerca e questionar os adultos, claro. São alvos adultos dessas perguntas, que são às vezes fáceis, às vezes inconvenientes e muitas vezes perguntas que a gente gostaria de não responder. Mas sem dúvida, uma das perguntas que deixa muitos sem resposta é a de como usar corretamente as modalidades dos quês e porquês. O uso dos porquês é um assunto muito discutido e traz muitas dúvidas. Vejamos a possibilidade de esclarecer o emprego dos porquês para que não haja mais imprecisão a esse respeito. Porquê separado e sem acento. O porquê separado e sem acento tem dois empregos diferenciados. Quando for a junção da preposição por, mais o pronome interrogativo ou indefinido que, e possuir o significado de por qual razão ou por qual motivo, sempre para uma pergunta, quer no início da frase, quer no meio dela. Por que você não vai jogar bola? Por qual razão você não vai jogar bola? Esse porquê é separado no início da frase. Não sei por que você não quer ir. Este porquê também é separado, porque indica por qual motivo. Quando for a junção da preposição por, mais o pronome relativo que, possuirá o significado de pelo qual e poderá ter as flexões pela qual, pelos quais, pelas quais. Exemplo, não sei bem porque ele não veio à festa. Este porquê é separado, porque indica não sei bem pelo qual motivo, por qual razão ele não veio à festa. Porquê acentuado com circunflexo. Quando vier antes de um ponto, em final de frases, este ponto de um ponto de interrogação ou de um ponto de exclamação, este porquê virá separado e com esse acento circunflexo. Deverá vir acentuado e continuará com o significado de por qual motivo ou por qual razão. Com a razão de estar acentuada porque está no fim da frase e está diante de um ponto de exclamação ou de interrogação. Por exemplo, vocês não comeram tudo? Por quê? Este porquê é separado e com acento. Andar 5 quilômetros, por quê? Vamos de carro. Este porquê também é separado e com acento. Facilitando. Porquê separado para perguntar no início de frase? Use assim, porquê separado, separado e sem acento. Porquê no fim de frase para exclamar ou interrogar? Use assim, porquê separado e com acento. Porquê, escrito junto e sem acento, é conjunção causal ou explicativa, com valor aproximado de pois, uma vez que, para que. Por exemplo, não vou ao baile porque tenho que estudar para a prova. Não vou ao baile, pois tenho que estudar para a prova. Então, esse porquê deverá ser escrito junto e sem acento. Não fale mentiras porque prejudicará você mesmo. Não fale mentira uma vez que prejudicará você mesmo. Então, esse porquê deverá ser escrito junto e sem acento. Porquê escrito junto e com acento. É um substantivo e tem significado de o motivo, a razão. Esse porquê junto e com acento, ele vem sempre precedido de um artigo ou de um determinante, um pronome, um adjetivo, um numeral. Por exemplo, o porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. O porquê, o motivo de não estar conversando, esse porquê estará junto e com acento. Veja que tem antes dele o artigo, o porquê. Diga-me um porquê de não fazer o que devo. Veja outra vez, eu tenho um diante do porquê. Esse um é um artigo também. Então, isso transforma o porquê num substantivo. E o substantivo deverá levar acento. Ele deverá vir escrito junto, porquê e com acento. O que é uma palavra que não pode ser verbo e indicar uma ação, ou numeral e indicar números, seus múltiplos ou frações, mas pode se transformar em muitas classes gramaticais, como por exemplo, será pronome exclamativo, que lindo, será pronome interrogativo, que
Não acredito. Será pronome relativo sempre que puder ser substituído por qual. O livro que li era de contos fantasiosos, o livro o qual li. Será conjunção quando não puder ser substituído por qual ou onde e terá sua classificação de acordo com o sentido implícito. Trabalhei tanto que estou cansada. Consecutiva. Consequência. À medida que estudava, aprendia. Proporção. Proporcional. À medida que estudava. E como conjunção, poderá introduzir orações substantivas. Urge que estudes. Prometo que lerei os livros. Onde que estudes e que lerei os livros são sujeitos oracionais, sujeito e objeto direto dos verbos que as antecedem. O teu estudo urge, que é o sujeito. Eu prometo a leitura dos livros, que é o objeto direto. Em todas essas situações, o que não levará acento. Contudo, quando ele for introduzido por um determinante, como eu já disse, um artigo, um pronome, ele será substantivo e levará acento. Por exemplo, ele tem um quê de estranho. Este quê deve levar acento. Este quê não deve vir aqui. Então, quando o que estiver precedido de um artigo qualquer, de um determinante qualquer, ele vira substantivo e, por ser substantivo, quer porque ou quer a palavrinha que sozinha, deverá levar acento. Simplificando, os acentos acontecerão sempre que o que e o porquê vierem antecedidos de determinantes, ou no final de frases exclamativas e interrogativas. Obrigada pela atenção. Maria Delboni.